Olá a todos. Na última aula nós começamos a falar sobre um tripé no qual o diagnóstico microbiológico se apoia, né? Esse tripé ele é formado pela parte morfológica do micro-organismo. O segundo pé é a parte cultural, é o cultivo desse micro-organismo para definir suas características culturais. E o terceiro, formando o tripé, é a parte bioquímica, que são as características, as rotas bioquímicas peculiares de cada micro-organismo. Então, dentro do diagnóstico, nós começamos a falar desse primeiro pé, que é a questão morfológica, e nós terminamos na última aula falando de uma metodologia que nós utilizamos para determinar a morfologia desses micro-organismos, que é através de determinadas colorações para a gente visualizar através do microscópio. Então, uma das colorações que nós falamos e terminamos falando sobre ela na última aula é a coloração de Gram, onde nós vimos que a gente utiliza uma bateria de corantes para impregnar na estrutura parede celular e assim nós conseguirmos definir ou diferenciar grupos bacterianos entre gram positivos e gram negativos. Hoje nós vamos dar continuidade a essa metodologia utilizada para determinar a morfologia, falando de um segundo método de coloração, que é o método de Ziehl-Neelsen. Para que é que serve essa nova metodologia? Então veja, nós temos falado de que os micro-organismos eles são basicamente constituídos por determinadas estruturas que nós já conversamos em aulas anteriores, e nós vimos quando falamos aqui de morfologia, de metodologias para determinar a morfologia, que nós precisamos criar métodos para determinar essas estruturas. Então na aula passada no Gram nós vimos que para determinar a característica da parede celular, nós usamos uma metodologia chamada coloração de Gram. Só que os micro-organismos, eles possuem algumas peculiaridades. Então, nós temos alguns micro-organismos que eles são incluídos, algumas bactérias, que são incluídas dentro do grupo dos bacilos ácido-álcool resistentes. O que isso significa? Isso significa que o que nós até conversamos até agora, a parede celular das gram positivas e das gram negativas, elas apresentam algumas diferenças, certo? Então, por isso, a metodologia a coloração de Gram permite com que eu faça a diferença entre essa parede dos gram positivos e a parede dos gram negativos. Nós já vimos lá, quando conversamos de estruturas bacterianas, que as gram positivas têm uma bicamada fosfolipídica, uma membrana plasmática. Nós vimos que ela tem uma camada espessa de peptidoglicano, cerca de 20 camadas de peptidoglicano, diferenciando essa parede dos gram positivos da parede das gram negativas, que nós já vimos também. Que qual é a característica dela? Ela possui duas membranas, né? E entre essas duas membranas eu tenho uma fina camada de peptidoglicano. Então, se nós revermos a metodologia coloração de Gram, ela vai permitir, no final da aplicação dessa metodologia, determinar qual é a característica da parede, se é uma parede gram positiva ou gram negativa. Nós estamos falando agora de uma nova metodologia, que é a metodologia através da coloração de Ziehl-Neelsen, que serve para bacilos álcool-ácidos resistentes. Por quê? Porque estes micro-organismos que estão dentro desse grupo, que a gente chama de bacilos álcool-ácido resistentes, eles possuem uma parede celular diferenciada, como nós podemos ver agora de forma comparativa com as paredes que nós já conhecemos, das gram positivas e das gram negativas. Então vamos ver o que é que ela tem de diferente. A parede dos bacilos álcool-ácidos resistentes, vamos lá. Ele tem membrana celular membrana citoplasmática como qualquer micro-organismo. Só que ele tem uma constituição dessa parede um pouco diferente. Vamos lá. Ela ainda tem peptidoglicano, que é uma das características, é um dos constituintes da parede celular das bactérias. Só que elas possuem outras estruturas, outros componentes
como, por exemplo, os ácidos micólicos. Então, por esta diferença, eu posso agora colocar esse micro-organismo dentro de outro grupo, que são dos bacilos álcool ácido resistente. Qual é o papel desses ácidos micólicos? Eles não permitem a aderência daqueles corantes que nós utilizamos na bateria do Gram. Ou quando permitem, eles ficam impregnados de forma muito fraca. E aí não é possível revelar. Então, quando eu conheço essa estrutura aqui, quando eu sei que agora, além de peptidoglicano, ele tem ácidos micólicos, que as tramas dessa parede dos bacilos álcool ácido resistente são muito mais fechadas, eu tenho que criar uma metodologia de coloração diferente para eu conseguir visualizar. Tá? Então, o que eu quero que fique na cabeça de vocês é que tem diferenças. Quais são as diferenças? Presença de ácido micólico que não permite a aderência dos corantes da bateria do Gram, além do que essas tramas, né, são muito fechadas e esses corantes não conseguem impregnar. Então, por isso, eu preciso criar uma metodologia, e essa metodologia é o método chamado de Ziehl-Neelsen, usado para bacilos álcool ácido resistente. É como se fosse uma adaptação da coloração de Gram, né? Então, vamos lá, o que é que está inserido aqui dentro da metodologia do Ziehl-Neelsen. Então, vamos lá. Primeiro, lógico, eu tenho que fazer um esfregaço da minha cultura, né, da minha colônia bacteriana, que eu suspeito que seja um bacilo álcool ácido resistente, ou eu tenho que fazer um esfregaço da amostra biológica, que eu suspeite que seja um bacilo ácido álcool resistente que esteja causando a infecção. Então, eu faço o esfregaço igualzinho. Então, vamos comparar lá com a coloração de Gram. Eu faço um esfregaço e aí eu faço a primeira adição do primeiro corante, que é a fucsina de Ziehl. A fucsina de Ziehl a gente chama de corante primário. Ele vai estar aqui presente em contato com o esfregaço que eu acabei de fazer. Após esse esfregaço e após a adição da fucsina de Ziehl, eu vou submeter essa minha lâmina com o meu esfregaço e com a fucsina de Ziehl, eu vou submeter ela a um calor intermitente, né? Um calor que eu possa controlar, porque vejam só, não quero que queime, né? Eu quero que... Qual é a função do calor aqui, que eu deixo lá cerca de 5 minutos? A função é abrir aquelas tramas da parede. Lembra que nós acabamos de falar que a parede dos bacilos álcool ácido resistente são tramas fechadas. E aí o calor vai permitir com que essas tramas se abram e permitam que a fucsina de Ziehl fique impregnado aqui nessa parede. Isso a gente chama de mordente. Lembra que lá no Gram, mordente é aquele corante ou aquele princípio físico que faz com que o primeiro corante, aqui no caso a fucsina, penetre e fique bem aderido à parede. Quem está fazendo a função de mordente aqui? Nessa situação aqui no método de Ziehl, é o calor. Então, a gente chama o calor aqui de mordente. Então, o segundo passo é submeter. Então, eu vou colocar aqui, o que é que eu tenho lá no meu laboratório? Uma lamparina, um bico de Bunsen, enfim, é isso que eu vou utilizar. Então, aqui eu vou colocar a minha lâmina literalmente para ferver. Quando começar a ferver a fucsina que a gente vê aqui, eu deixo lá por 5 minutos, que é nesse momento que as tramas da parede vão estar abrindo e esse corante vão estar impregnado. Após esse tempo, eu vou desprezar esse corante, posso passar num filete de água e vou fazer a descoloração. Só que aqui não é aquele mesmo álcool que eu utilizo no Gram, é o álcool ácido. Lá na coloração de Gram, a gente usa o álcool especial que a gente já compra para a bateria de Gram. Ele não é um álcool ácido. Então aqui eu vou fazer a lavagem com álcool ácido, que é uma associação de álcool com ácido clorídrico. Por isso a gente chama de álcool ácido, porque agora ele tem uma capacidade maior de tirar esse corante que ficou impregnado na parede dos micro-organismos. Tá? Então aqui eu vou fazer essa lavagem com álcool ácido. Se nós pudermos perceber aqui,
Inicialmente, quando eu coloquei a fucsina de ZIL, ela ficou impregnada em todo e qualquer micro-organismo que estava presente na minha amostra. Quando eu faço a lavagem com álcool ácido, quem não tem aquela parede peculiar dos bacilos álcool ácido resistente vai perder o corante, né? Vai sair, ó. Cadê a fucsina de ZIL? Saiu da parede das bactérias que não são ácido álcool resistentes. Ok. No final, eu vou fazer um contracorante. Quem é que eu uso aqui? O azul de metileno, né? Desculpa, aqui não é mordente, tá? Ele só funciona mesmo como um contracorante ou um corante diferenciador ou fazendo um pano de fundo para que eu consiga enxergar melhor aqui os bacilos álcool ácido resistentes. Então aqui o azul de metileno, ele vai corar, lembra que aqui perderam? Quem perdeu a coloração aqui vai ser corado agora pelo azul de metileno. Então, quem é ácido álcool resistente, permaneceu com a fucsina de ZIL impregnada. Quem não tem uma parede peculiar de ácido álcool resistente, perde o corante e aqui no final vai assumir a coloração do azul de metileno. Então, essa aqui, de forma simples, é o que a gente utiliza para determinar os bacilos álcool ácido resistentes. Quem são esses bacilos ácido álcool resistentes? Um exemplo deles, mais conhecido, é o Mycobacterium tuberculosis, que causa infecção pulmonar. Então, quando eu suspeito que uma infecção pulmonar está sendo causada por micobactério, eu não vou aplicar coloração de Gram, eu vou aplicar a coloração do método de ZIL-Nielsen. E isso aqui é o que a gente vê. Então, vamos lá. A fucsina de ZIL ficou impregnada em quem? Nos bacilos. E eu vou enxergar ela vermelha, olha só, que é a cor da fucsina de ZIL. Aqui eu vejo aqui, ó. Então aqui eu tenho meus bacilos todos impregnados com a fucsina de ZIL. Esses outros elementos que nós estamos vendo azul, não esqueço que esse esfregaço aqui é de uma amostra biológica. Então na minha amostra biológica vai ter células do sistema imune, vai ter células do epitélio. E todos esses não vão ficar corados pela fucsina de ZIL. Vão ficar corados por quem? Pelo azul de metileno, como a gente pode ver aqui. Tá? Então, o azul de metileno funciona como um diferenciador aqui. Então, quem não tem uma parede peculiar de álcool ácido resistente, não vai impregnar. Então, ó, eles vão ficar, a parede dos bacilos álcool ácido resistente vão ficar vermelhinha, rosa, e todos os outros elementos, inclusive outras bactérias que não sejam bacilo ácido álcool resistente, vão ficar corados por quem? Pelo azul de metileno. Aqui mais aproximado a gente pode ver bem melhor isso daqui. Então isso aqui é um esfregaço de um escarro, né? Olha aí, os bacilos ácido álcool resistente ficaram impregnados com a fucsina de ZIL, ou seja, ficaram rosas. E a gente pode ver ele aqui, inclusive dentro de vacúolos celulares. Olha aí, pessoal, né? Células do sistema imune fagocitando esses bacilos. Não esqueça que se tem uma infecção por esse micro-organismo, aqui tem um sistema imunológico entrando em ação para tentar eliminá-lo. Tá? Então aqui eu consigo ver. E o azul de metileno vai corar quem? Os elementos, ó, células do sistema imune que estão fagocitando aqui, né? Fica as tramas dos elementos, dos artefatos, do muco presente. Tudo isso vai ser corado pelo azul de metileno. E ver como dá um contraste entre o azul e o rosa. E aí eu vou olhar especificamente para o meu objeto de busca, que é o bacilo ácido álcool resistente. Uma terceira coloração que a gente utiliza, e normalmente a gente utiliza essa coloração para fungo, é o azul de metileno. Tá? Acabei de falar para vocês que numa amostra biológica eu não vou ver só o micro-organismo. Junto, quando eu coletar o material para tentar identificar esse micro-organismo, vem células do sistema imune, vem células epiteliais. Inclusive, nós já fizemos prática com azul de metileno, onde nós coramos células epiteliais da bochecha. Então, o azul de metileno, ele vai usar para eu diferenciar a presença de fungos, assim como a presença de células epiteliais. Eu vou falar de forma genérica como é que faz, que é semelhante ao que nós já fizemos na nossa aula prática. Então, como é que eu vou fazer essa coloração?
Então aqui o objetivo era fazer a identificação de micro-organismos ou de células epiteliais, né? Semelhante ao que eu vou fazer quando eu tiver um processo infeccioso. Eu vou coletar com um suave, então eu vou raspar levemente com um suave a parte interna da bochecha, que é o que a gente está dando o exemplo aqui. Vou fazer um esfregaço espalhando sobre a lâmina de vidro o material raspado da bochecha. Isso não tem novidade, porque é assim que a gente coleta e é assim que a gente faz o esfregaço para fazer qualquer tipo de coloração. Depois, terceiro passo, eu vou fixar o material mergulhando a lâmina com esfregaço em álcool a 70 por cerca de 2 minutos. Nós já vimos que isso aqui é uma fixação química. Eu uso o álcool para preservar as estruturas das células, dos micro-organismos que eu acabei de coletar lá da bochecha. Depois eu vou retirar a lâmina do álcool e estirar esse excesso de líquido, né, com papel filtro, isso nós já fizemos na prática, e vou aplicar sobre a lâmina, sobre o meu esfregaço, uma gota de azul de metileno, ou até que cubra o material que eu acabei de fazer o esfregaço aqui. E deixo aproximadamente 2 minutos. Passou essa etapa, nós vamos retirar o excesso do azul de metileno, né? Ou utilizando um filete de água da torneira, ou usando uma piceta para fazer uma lavagem aqui dessa minha lâmina que contém o esfregaço que eu acabei de fazer a coloração. Posteriormente, eu vou pingar uma gota de água sobre essa região aqui, né, para fazer a montagem da minha lamínula. Então eu posso fazer de duas formas. Eu posso montar uma lamínula ou simplesmente eu posso esperar secar aqui, colar uma lâmina com uma substância como entelã, por exemplo, e preservar essa lâmina. Como nós queremos fazer análise imediatamente, não esqueça que quando eu quero fazer uma bacterioscopia, eu quero o resultado. Eu quero ter a primeira impressão da minha amostra biológica, se tem ou não um micro-organismo lá. Então eu tenho pressa em fazer isso. Então não tem como eu esperar secar, eu vou colocar aqui uma gota de solução fisiológica ou de água destilada e vou colocar uma lamínula aqui para poder fazer a minha análise imediatamente. Tomo cuidado para não ficar bolha de ar, para não confundir, para não atrapalhar a minha análise. Como é que eu faço isso? Pressionando com a minha pinça aqui para expulsar o ar, para ser retirado aqui entre lâmina e lamínula. Depois, eu vou colocar a preparação dentro de um pedaço de papel filtro dobrado, pressionar levemente para retirar o excesso de líquido. Para que eu preciso retirar o excesso de líquido? Eu não quero molhar as minhas objetivas. Eu não quero molhar as minhas objetivas, senão elas correm o risco, objetiva do microscópio, senão corre o risco de danificar, certo? Depois que estiver pronto, veja o quão é fácil, eu vou observar ao microscópio, né, o material que eu esfreguei lá, que eu fiz esfregaço e a coloração, seguindo lá os processos da microscopia. Encontro o material lá de 4 vezes, depois passo para de 10 vezes, de 40 vezes. Então vejo que aqui a figura mostra até 40 vezes. Por quê? Porque a minha lamínula está solta lá. E não esqueçam que a objetiva de 100 vezes ela encosta na lâmina. E se ela encostar numa lâmina e lamínula, ela vai retirar aquela lâmina de lá. Então no máximo de 40 vezes. Professor, vai ter problema em relação à observação do possível micro-organismo? Não esqueça que nós estamos pensando em qual provável micro-organismo aqui? Fungo. E fungo nós já vimos que ele é grande. Numa objetiva de vezes eu já consigo ver as hifas, eu já consigo ver as leveduras. Então não terá problema nenhum para observar os fungos aqui. Então vou usar toda a minha técnica microscópica que nós vimos para analisar. E aí eu coloquei algumas imagens aqui para a gente ter noção do que é que a gente vai visualizar. Olha aí essa coloração perfeita das células epiteliais aqui, das células descamativas, que a gente encontra em qualquer amostra biológica que eu colete de mucosa, de boca, de região vaginal, de urina. Quando eu coleto, mesmo sendo jato médio, vem essas células epiteliais, né? Então isso aqui nós já vimos, aqui não tem levedura, aqui são as células epiteliais que nós já bem conhecemos porque já fizemos uma prática sobre isso.
Então são células pavimentosas, com núcleo centrais e pequenos, né? Fazendo aqui um atapetamento de superfície, que é a função dessas células. Então só para mostrar como fica da célula sozinha uma coloração utilizando o azul de metileno. Aqui nós temos só levedura. Então usando também quem? O azul de metileno. Como é que eu sei que isso aqui é uma levedura? Nós ainda não falamos sobre os fungos, mas já comentamos alguma coisa quando falamos de microscopia. Então eu tenho que olhar para a característica morfológica peculiar desse micro-organismo. E qual é a característica peculiar morfológica de um fungo leveduriforme? A presença de leveduras, células leveduriformes, né? Células oblongas, células ovoides, que possuem tamanhos variados, que possuem uma estrutura peculiar que é o brotamento ou gemulação. E aí, olha aí, serve perfeitamente o azul de metileno para determinar a morfologia desse micro-organismo. E a terceira imagem que eu trago para vocês, essa amostra aqui, é uma lâmina de urina, né? Acabei de falar que urina, mesmo de jato médio, ela vem quem? As células epiteliais. Então vamos lá. O azul de metileno, ele vai corar tanto células epiteliais, olha só, na urina eu já tenho em menor quantidade, tá? Provavelmente essa urina aqui é de jato médio. Então eu tenho as células lá do epitélio uretral que vêm junto da urina quando eu coleto. E aqui, ó, em primeiro plano eu tenho quem? O meu micro-organismo corado pelo azul de metileno. Então aqui eu vou olhar para as estruturas, para a morfologia fúngica, onde eu vejo o quê? Fungo filamentoso, fungo leveduriforme, olha, com a sua gemulação e brotamento, né? Então aqui eu tenho as duas morfologias fúngicas, o filamento e a forma leveduriforme. Não esqueça o que nós não falamos, mas vamos falar. Eu tenho o fungo que a gente chama de mórfico. São fungos que variam entre essas duas formas, a forma filamentosa e a forma leveduriforme. Um dos fungos que faz muito bem isso é Candida albicans. Ora ela se apresenta como levedura, ora ela se apresenta como filamento, e nos processos infecciosos eu encontro essas duas formas, tanto o filamento quanto a levedura. Então aqui eu vejo leveduras em processo de filamentação para invadir tecido. O azul de metileno impregnou grandemente nelas e eu consigo determinar a sua morfologia, e ele impregnou lá nas células epiteliais do epitélio uretral, já que a gente está falando aqui de urina. Então vejam só, se esta urina foi coletada de forma correta, de jato médio, e eu encontro um elemento fúngico lá, eu posso definir que quem provavelmente está causando essa infecção urinária é um fungo, devido à sua morfologia. E qual foi a metodologia que eu utilizei para definir a sua morfologia? Uma coloração. Qual coloração? O azul de metileno. Muito obrigado.